Lobo chegou ao catálogo da Apple TV Plus, repetindo a dobradinha entre George Clooney e Brad Pitt. E neste vídeo eu vou te contar o que eu achei, explicando como a simplicidade do filme ganha um upgrade só pela presença das duas grandes estrelas de Hollywood. Então eu já peço que vocês se inscrevam aqui no canal para toda semana receberem mais vídeos abordando os mais diversos assuntos que eu quiser, como curiosidades, notícias e críticas sobre os filmes e as séries. Pois bem, Lobos gira a princípio em torno do personagem do George Clooney, cujo trabalho é limpar as coisas quando algo muito ruim acontece e ninguém deve ficar sabendo. Se vocês viram o filme Pulp Fiction do Quentin Tarantino, vão se lembrar do personagem do Harvey Keitel. Ou, se acompanharam a série The Blacklist, vão se lembrar do Sr. Kaplan, que deixam as coisas exatamente como eram antes. Porém, durante uma noite de dezembro, ele é chamado e se vê numa situação incomum. Não só ele foi chamado para um serviço num hotel muito chique, mas o personagem do Brad Pitt também. Eles então precisam trabalhar em conjunto para se livrar do problema pelo qual foram convocados, mas acabam descobrindo algumas coisas que só vão piorando a busca por uma solução. E o que eu posso falar sobre Lobos é que é um filme bem simples, que fica melhor não só pelo carisma dos atores principais, mas também pela parceria de longa data da dupla que reflete em cena. É tipo a parceria entre o George Clooney e a Julia Roberts, que já fizeram alguns filmes juntos. E a gente percebe como tudo flui bem com eles em cena. E é exatamente por isso que o filme ganha um destaque maior do que se fosse com outros atores no lugar deles. Senão, seria mais um filminho que ia passar despercebido pelo radar entre tantas produções chegando tanto no cinema quanto no streaming. Aliás, os dois devem ter elevado o orçamento do filme só por conta dos seus salários. E foi provavelmente por causa deles que o Jon Watts, diretor da trilogia do Homem-Aranha com o Tom Holland e diretor deste filme, conseguiu vender a ideia para a Apple. Até mesmo porque o George Clooney e o Brad Pitt são os produtores executivos também. A simplicidade do filme é tão latente que o roteiro não tenta ser mirabolante. Ele apenas joga algumas reviravoltas e deixa a dinâmica entre os dois ditar o ritmo e o clima do filme, que mistura ação e comédia em tons bem agradáveis, e que até te deixa sem conseguir definir qual gênero o filme se encaixa. E não porque ele não sabe o que quer ser, mas porque o destaque é a relação entre os dois. Até porque outro ponto do filme é a questão deles ficarem o tempo todo dizendo que são diferentes, mesmo fazendo o mesmo serviço, e sem saberem da existência um do outro, o que deixa as coisas mais divertidas, pois um se acha melhor e o outro prova que não precisa da ajuda, criando aquela clássica rixa de dupla que não se atura. E também porque o filme não joga na sua cara uma ação desenfreada ou uma comédia escrachada. Por exemplo, o filme tem duas sequências de ação, onde a primeira é uma perseguição a pé e de carro ao mesmo tempo, e a segunda é um tiroteio que termina de maneira curta e grossa, demonstrando a competência deles com armas e em acertar os seus alvos. O filme tem até mais uma cena de tiroteio que acontece fora da tela, porque não é importante para a narrativa, mas para criar tensão sobre o resultado. Já o humor é suave a nível de deixar as coisas mais tranquilas. Não é para te fazer gargalhar como os recentes Deadpool e Wolverine ou Jackpot, Loteria Mortal.
Inclusive, algumas piadas visuais são mais pelo fator de brincar com o histórico deles no cinema do que para conversar mesmo com o filme. Como quando o George Clooney faz uma acrobacia para conseguir realizar um ato e quando o Brad Pitt pula uma cerca e sente rapidamente uma dorzinha nas juntas. Afinal, eles não são mais dois rapazes de 30 e poucos anos. Inclusive, saiu uma notícia sobre eles estarem se movendo nos bastidores de Hollywood para fazer um quarto filme de 11 Homens e um Segredo. Mas com um detalhe ligeiramente interessante. A dinâmica seria tipo a do filme Despedida em Grande Estilo, com dois velhos querendo fazer um grande assalto. Mas se vocês quiserem saber melhor disso, eu vou deixar o link para o vídeo na tela final deste vídeo. E a gente vê essa ideia da idade nesses dois exemplos que eu citei. Tudo isso demonstra o quão autoconsciente o filme é por saber quais elementos são determinantes para não tornar o longa um completo passatempo sem graça. Nem a direção do Jon Watts é assim tão relevante. É uma direção com mão segura que sabe manter tudo nos eixos e que, nas mãos de um diretor mais iniciante, poderia descambar. Mas não é algo que salte aos olhos. Mas, no geral, é aquele filminho legal que não ofende e nem irrita, mas passa gostosinho como um bom passatempo para terminar a noite depois de um dia longo de trabalho. Mas o que vocês acharam? Deixe nos comentários, cliquem no like, compartilhem com os amigos e, claro, se inscrevam com o sininho ativado para mais vídeos sobre o mundo dos filmes e das séries. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!